Bora, pessoal. PET volume 3, sexto ano, semana 4, última semana do PET 3, tá? Continuamos aqui com a mesma unidade temática, invenção do mundo clássico e o contraponto com outras sociedades. O objeto de conhecimento são os povos indígenas originários, né, que vieram, né, do nosso território brasileiro, tá? Alguns conteúdos, né? Vamos passar para as atividades já diretamente, né? Vocês vão fazer a leitura desse texto aqui, da CNN. Vamos passar para a questão número 1 aqui. Atividades. No mapa abaixo, você consegue identificar alguns dos principais povos indígenas presentes no território brasileiro na América pré-colombiana. Ou seja, os povos que estavam aqui no Brasil, né? Não era Brasil ainda na época, mas os povos que estavam aqui antes dos portugueses chegarem, tá? E outros europeus, né? Observe-o e logo em seguida responda as questões abaixo. Então tem um mapinha aqui, né? Mapa muito importante, os mapas são muito importantes porque ajudam a gente no conhecimento, né? Na leitura também do conhecimento, né? Cartografia da geografia ajuda muito nisso. A gente tem um mapinha mostrando quais eram esses povos, né? Aqui, os Guaranis no território brasileiro, mais ao litoral, né? Brasileiro, tem os Gês, né? Mas a área mais do Nordeste, norte, um pouquinho do Norte, né? E Tupis também, mais ao Norte e Nordeste do Brasil. Temos aqui Caribe, que é na região das Guianas, Suriname, né? Aqui próximo ao Equador, Chibas, Arawak, também tem um pouquinho, né? Nos países aqui em cima. Os Incas, né? Que é o atual Peru, Equador, e os Araucanos no Chile, né? Na costa chilena aqui. Tá? E tinham outros também, esse mapa não representa, mas tinha outros também. Letra A. Quais povos indígenas que ocupavam o território brasileiro na América pré-colombiana, antes de Colombo chegar à América, estão representados na imagem? Quais eram os povos que estavam no Brasil? Tupis, Gês, Guaranis e... eu coloquei aqui, ó. Na América do Sul, né? América do Sul são esses povos, né? Agora no Brasil são esses que eu coloquei aí, tá? Aí tá perguntando do território brasileiro somente. Então vamos colocar os Guaranis, os Gês, os Tupis, né? Acho que só os três, se eu não me engano, tá? Letra B. Letra B é uma resposta pessoal. Pesquisa no livro didático ou na internet informações a respeito desses povos. Eles vão pesquisar, né? As informações sobre os povos que mantiveram, né, na América, no Brasil, né, no território brasileiro. E eu dou uma pesquisada aqui em dois, tá? Só para ter uma noção mais ou menos. Os Incas viviam no atual Peru, distribuídos em Machu Picchu, né? A cidade de Machu Picchu é uma importante cidade marcada pelos Incas, né? Pelo turismo, e outras cidades peruanas. Eles tinham uma cultura muito rica e permanece até hoje, tá? A cultura dos Incas no Peru e nos outros países da América do Sul, tá? Tupis, que é aqui já no território brasileiro. É uma família de povos, não é uma etnia só, tá?
Os tupis é uma família de vários povos, tá? Vários povos englobam os tupis. Tupi é um tronco das línguas dos tupiniquins, dos tupinambás, potígores. Ou seja, quem fala tupi, quem fala tupiniquim, pertence à família tupi, são várias etnias, né? E cada povo tem sua língua. Os tupiniquins têm a sua, os tupinambás, né? E várias outras, tá? Eram marcados pela caça, coleta, pesca e havia separação do trabalho entre homens e mulheres, tá? Matrimônios avunculares, que eram matrimônios entre parentes, né? Que era muito comum na cultura originária, na cultura indígena, tá? O que eu vejo que é importante que é semelhante, né, na verdade, a esses povos, né, os incas, os tupis, os guaranis, aos araucanos. Cada um tem sua diferença, né, mas tem sua semelhança. E uma delas seria qual? Eles têm um apreço muito grande pela terra, pelo conhecimento do mundo, pelo respeito à natureza, pela terra ser coletiva, a terra de todos, né? Desde que você passe a compartilhar, a aprender com ela. A divisão de trabalho também é muito notável, porque o homem faz uma coisa, a mulher faz outra, né, nessas etnias, tá? Das Américas. E tem suas individualidades também, né? Suas diferenças, né? Cada povo tem seu próprio jeito de traduzir, de trabalhar também, né? Letra C. A letra B vocês poderiam pesquisar também de outros povos, tá? Eu coloquei incas e tupis, foi os que eu escolhi. Mas vocês podem colocar, escolher alguns, né? Dos povos aí das Américas, tá? Na verdade são todos, eu coloquei dois, né? Porque não coube aqui a minha resposta. Letra C. Quais outros grupos indígenas ocuparam o território brasileiro na América pré-colombiana? Outros povos que ocuparam a atividade na América, no Brasil, foram os Caraíbas, os Cariris, os Panos, os Tucanos, os Charruas, os Tupiniquins, Tupinambás, Potígores, os Tapuias, tá? Os Macro-Gs, na verdade, chamados, né? Os Bororós, os Arauete, os Xingus e os Yanomami. Tem outros também, tá? Vocês podem perceber que existiam muitas etnias indígenas, né? Antes da chegada dos europeus, né? Letra D. Quais povos indígenas ocuparam a região que hoje compreende o estado de Minas Gerais? Quais os povos indígenas que nós temos no nosso estado de Minas Gerais, né? Os povos que ocuparam a região de Minas Gerais atual são os G, né? O G, os tupis, que já fazem todas aquelas descendências que eu falei com vocês, tupiniquins, tupinambás, os Gs também, tá? Os Gs também é uma família de várias culturas, de vários povos indígenas, tá? Então, nos Gs existem diversos povos também. Os Carijós tem em Minas Gerais, os Aimorés, né? Os Puris, os Guaranis, tá? Faziam parte da região, né? E hoje em dia também temos vários, de acordo com a FUNAI e com o CEDEF, uma instituição não governamental, nós temos Aranã, Catu, Araxás, Caxixó, Quiris, Krenak, os Machacali,
Machacali, os Mucurim, Pancararus, os Pataxós, os Pataxó Ranran, os Puris, os Tuxás, Chacriabás, Chucuru, Cariri, tá? São diversas etnias em Minas Gerais, tem diversidade de povos indígenas, tá? Não só Minas Gerais, né? Assim como todo o Brasil, o território brasileiro tem vários povos, né? Pesquise, letra E, pesquise na história de sua cidade e descubra quais povos indígenas habitavam seu território, né? E aí vai depender de qual cidade você está localizado, né? Aqui eu estou localizado em Belo Horizonte e aí eu coloquei, são muitos, né? E alguns deles, os Aranãs, os Chaquiabás, os Pataxós, Ranran e os Cachixós, tá? Mas esta resposta pode diferenciar, como eu falei, dependendo do seu lugar, de onde você mora, né? E de qual etnia indígena ficou na sua cidade, permanece, dialoga com a sua cidade, tá? Número 2. O Parque Nacional Serra da Capivara é uma unidade de conservação brasileira de proteção integral à natureza, que se localiza nos municípios piauienses, em Piauí, né, de Canto do Buriti, Coronel José Dias, São João do Piauí e São Raimundo Nonato. Esta área tem a maior e mais antiga concentração de sítios pré-históricos da América. Estudos científicos confirmam que a cadeia montanhosa de Capivara é densamente povoada na era pré-colombiana. Abaixo você pode observar uma das milhares de pinturas do sítio arqueológico da Serra da Capivara. Observe com atenção e logo em seguida responda as questões. A gente tem uma pintura aqui, né? Na Serra da Capivara, uns sítios arqueológicos maiores no Brasil, mais importantes, né? Letra A. Qual nome se dá a esse tipo de registro? Parece que nós já estudamos isso, né? No PET 1, nós temos as pinturas rupestres, né, gente? É uma pintura rupestre, tá? Essa arte antiga, né? Essa arte feita em cavernas, em diversos locais, né? Que os povos da antiguidade faziam, os povos da pré-história, na verdade, né? Faziam também, né? Esse registro aí é uma arte rupestre, tá? Esse desenho antigo. Letra B. Quais foram os recursos utilizados para fazer essa pintura? As pinturas rupestres feitas em paredes de cavernas ou outras superfícies eram utilizadas com sangue de animais, né? Terra ou pelos de animais, né? Também por frutos, tiravam-se as tintas dos frutos, né? Ou carvão. E aí geralmente eles misturavam, né? O sangue com a terra e aí faziam uma composição, né? De uma tinta e pintavam, né? Com as mãos, né? Nas cavernas e em outros lugares também, né? Não era só nas cavernas não, tá? E eram feitos desses materiais aí, beleza? Letra C. Vamos para a letra C. O que essa imagem nos diz a respeito do povoamento da América? O que essa imagem significa para o povoamento da América, para nós aqui no território brasileiro? Ao fazer a análise da imagem, nós notamos o quê? Pessoas, né? Pessoas, caçadores, né? No caso, caçadores em volta de um animal. De um animal não, dois, né? Que tem um aqui também. Pessoas caçando aqui um animal, né? Pré-histórico, né? Na América aí. Em uma cena de caça e uma outra cena de coleta de frutos, né?
Então eram povos caçadores e coletores, né? Estão coletando frutos aqui, ó, nessas pequenas plantas aqui, estão vendo? Aqui também, né? Ou seja, eles eram povos caçadores e coletores, povos da América Antiga, além de serem nômades. Por que nômades? Porque eles iam atrás do seu próprio alimento. E aqui eles estão indo atrás do seu alimento, eles estão indo nas árvores procurando os frutos e atrás dos animais, né? Para fazerem, tirarem dele e virarem sua comida, né? Ou seja, eles iam atrás do seu alimento. Não, a agricultura aqui não tinha sido inventada, construída ainda, né? Letra D. Observando a imagem, é possível dizer quais eram os possíveis hábitos dos povos que habitavam o continente americano na antiguidade? Bom, sim, a caça e a coleta de frutos como estratégias de sobrevivência, além de fazer as artes supérfluas, né? A gente consegue perceber três elementos. Eles viviam de caça de animais, de coleta de frutos, né, de alimentos, e faziam a produção da arte rupestre, né, também que uma arte assim incrível da gente analisar, muito importante, né? Letra E. Quais as diferenças entre os registros feitos pelos povos pré-colombianos no Brasil e os povos das Mesopotâmia? Qual é a principal diferença entre os povos no Brasil e os povos da Mesopotâmia, tá? Primeiro, nós temos aqui povos da antiguidade na América, no Brasil no caso, né? Os registros eram feitos com arte rupestre, né? Não tinha um sistema de escrita, né, declarado, né? Os povos da antiguidade aqui no Brasil utilizavam-se muito da história oral, que é a história falada, passada de geração em geração, né? Usavam a tinta, o carvão, o sangue e a terra para escreverem, né, fazer a arte rupestre, né, na sua superfície. Agora, os povos da Mesopotâmia, na parte dos registros, eles tinham inventado uma escrita cuneiforme, uma escrita com uma cunha, né, uma escrita totalmente diferente, lá no Oriente Médio. Eles tinham um sistema de escrita, né, que é essa escrita cuneiforme, diferente dos povos aqui da América. A história, para eles, ele é uma história escrita, né? E não quer dizer que a história oral dos povos dos povos da América, do Brasil, seja pior do que dos povos do Oriente Médio, não, tá? História escrita, história oral, todas duas são importantes, tá? Para o mundo. Todas duas são conhecimento. Eles usavam argila, né? Ao contrário dos povos antigos na América, no Brasil. Eles usavam argila para fazerem, como é que eu digo, sua escrita, né? Sua escrita cuneiforme, né? Sua escrita para escreverem. Tá? Atividade 3 tem algumas, como é que eu digo, algumas diferenças. Tem mais diferenças? Tem. As que eu consegui colocar aqui foram essas, tá? Número 3. Há cerca de 10 mil anos, grupos nômades marcaram suas culturas com edifícios de conchas, restos de peixes e outros animais. Esses amontoados de conchas ficou conhecidos como sambaquis, povos que viveram no Brasil no período pré-histórico. Sambaqui Figueirinho II, em Guararuna, fica em Santa Catarina.
Tem aqui o sambaqui, né? Figueirinha. E a imagem 2 tem um sambaquis, traz um repertório, né, dos sambaquis no litoral brasileiro. Né? Eles ficavam mais no litoral aqui, na Bahia, né? Estão vendo aqui, né? A região sudeste, nordeste e sul do Brasil. Letra A. O que você observa na imagem 1? O que nós observamos na imagem 1? Vamos lá. Um sambaqui no Brasil. Sambaqui Figueirinha, segundo, de acordo com a legenda, né? Em Jaguararuna, Santa Catarina. Um dos sambaquis que o Brasil tem diversos, tá? Letra B. Pesquise no livro didático ou na internet e descubra a função dos sambaquis. Bom, dou uma pesquisada aqui, tá, gente? Meus livros aqui. Sambaquis são um montoado de conchas de restos de animais altos. Né? Como se fosse um pequeno relevo, mesmo, uma montanha cheia de conchas e restos de animais. Os quais têm matéria orgânica, né, que os animais, né, plantas, e calcário. Esses sambaquis eram um dos primeiros povos habitantes do Brasil, tá? E os povos dos sambaquis, que a gente chama, né? O pessoal que usava, guardava, o que eles faziam nesses sambaquis, esses povos antigos no Brasil, né, pré-históricos. Segundo pesquisadores, os sambaquis tinham a função de ser um local organizado para enterrar os mortos, ou seja, eles enterravam as pessoas mortas nos sambaquis, tá? Eles enterravam as pessoas mortas, né, do povo deles aqui, no sambaqui, e faziam rituais também neles, porque eles colocavam oferendas lá. Vários arqueólogos no Brasil encontraram essas oferendas, esses indícios de rituais. Tinham vasos de cerâmica que no meio do sambaquis, que aí levou aos pesquisadores concluírem, né, pensarem que eles usavam objetos de cerâmicas em rituais também, né, rituais religiosos deles, né, e sambaquis eram usados para isso, tá? Letra C. Olhando para o mapa da imagem 2, quais regiões do Brasil foram habitadas pelos povos sambaquis? Bom, é muito simples, né? A gente vai analisar as que estão marcadas em vermelho, né? Os estados, né? Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, PR Paraná, SC Santa Catarina e RS Rio Grande do Sul, né? São os estados em que os sambaquis povoaram. Eram regiões próximas ao mar, regiões litorâneas, né? São todos esses estados aí, tá? Letra D. Vamos lá para a letra D. De que forma podemos relacionar os sambaquis com a sua presença no litoral do país? Como podemos relacionar os sambaquis com a presença... Por que eles foram para o litoral, então, perto do mar? Os sambaquis habitavam o litoral porque o nível do mar havia aumentado naquela época, né? E ao mesmo tempo, animais e os seus recursos hídricos, ou seja, se o nível do mar aumentou, você tem mais recursos, tem mais alimentos, né? Alimentos, animais, vegetais, né? Para você usar como alimento, como sobrevivência. E também a água, né? Você tem um número maior de recursos hídricos para você usar. Ou seja, havia alimentos em grande quantidade e era assim mais fácil ficar no litoral, certo? Porque não precisava mudar de lugar, já que havia alimentos disponíveis a todo momento. Ou se você ficando no litoral, era mais fácil, você encontrava
né, alimentos em abundância, né, em grande quantidade. Portanto, não precisavam mudar de lugar igual no interior. No interior eles tinham que mudar, tinham que ser nômades, né? O tempo todo ficar mudando de lugar, indo atrás do seu alimento. Agora no litoral eles já têm os alimentos disponíveis para eles a hora que eles querem, então eles não precisam fazer essa mudança mais. Então por isso que eles foram para o litoral, para mudar, encontrar mesmo esses recursos, né? Era mais fácil para sobrevivência. O que o estudo dos sambaquis pode nos oferecer a respeito dos povos que habitaram o Brasil no período pré-histórico? Os estudos dos povos sambaquis demonstram que o Brasil é, hoje, um dos mais importantes referências, uma das mais importantes, né, referências em estudos arqueológicos, da arqueologia, sobre a ocupação dos primeiros habitantes na América, os primeiros povos, as primeiras pessoas na América. Com os sambaquis, percebe-se que o Brasil teve um dos povos mais antigos em suas regiões. Eles datam entre 6.000 e 7.000 anos, esses povos, e os sambaquis são um patrimônio arqueológico do Brasil, tá? Considerado já. Também que os sambaquis revelam a cultura e a presença desses povos, né? Objetos de cerâmica foram encontrados nos sambaquis, como eu falei, usados em cerimônias do período neolítico, né? Os neolíticos usavam objetos cerâmicos, né? Portanto, são um dos povos mais antigos da América, tá? E o Brasil ele é uma fonte muito rica de estudos arqueológicos, históricos, né, em relação à América, aos primeiros habitantes da América e do mundo também, né? Tanto é que os ossos de Luzia, né? A famosa Luzia foi encontrada aqui em Lagoa Santa, né, em Minas Gerais, e representa uma coisa muito importante para a história do mundo, né, para a arqueologia do mundo, porque revela que povos da África chegaram aqui bem antes do que a gente pensava que eles tinham chegado, né? Os povos africanos já estavam aqui bem antes, né? E tinha um outro povo também que eu escrevi aqui. No Brasil tinha o povo dos sambaquis, o povo de Lagoa Santa, né? Antigo. E o povo de Umbu também, tá? Tinha um outro povo também que habitava o Brasil nessa época pré-histórica. Ok? Nessa época antiga, né? Beleza?